Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos iniciando um estudo e reflexão sobre o livro de Esther. Esther, um exemplo a ser seguido. O livro de Esther é um dos livros na Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com esse fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. E hoje, no primeiro dia, eu trago o livro, capítulo 1, dos versículos 1 a 22. Para a leitura, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está dedicando e colaborando com a leitura do livro. Vamos para o primeiro dia. Em Esther 1 diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigta e a Bagta, Zetar e a Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendia dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presensa de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero,
pela mão dos eunucos? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saía da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar, de modo de todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Amém, e graças a Deus. Beleza, honra e influência. Vemos tudo isso junto quando lemos o livro de Ester. Mas além do exemplo de uma mulher sábia, obediente e doce, aprendemos a conhecer uma face de Deus, onde no silêncio também vemos seu mover. E a invisível mão de Deus trabalhando na vida de ambos, os que o conhecem e aqueles que não. Mas o que fica claro e o que é inegável são os fatos de que em cada detalhe tem impresso a digital do nosso soberano Deus. A bela e orgulhosa rainha Vasti desobedece o rei e, como consequência, perde a coroa. Uma órfã judia, tirada dos cuidados do seu tio, é levada para Harém, do rei da Pérsia. A beleza e o contraste entre ambas, na submissão, humildade e caráter. Seria mera coincidência o fato de Mordecai ter adotado Ester como sua própria filha? Seria mera coincidência eles terem sido deportados de Jerusalém para Susã, sob domínio dos babilônios, onde residia o rei Assuero? Seria mera coincidência a formosura de Ester? Nem um excelente matemático ou master em xadrez poderia arquitetar detalhes assim. Mas um Deus soberano que cuida de todos os detalhes, desde a criação do mundo. Sim, a sabedoria vem de Deus. Ester obedeceu todos os ensinamentos que Mordecai tinha lhe dado. A rainha Vasti tomou uma posição que custou-lhe mais do que a coroa. O que esta decisão diz sobre a rainha? Como o orgulho do rei Assuero o levou a tomar uma decisão errada e o que ele deveria ter feito ao invés disso? De que forma a decisão do rei afetou o resto do reino? Neste primeiro dia, eu trago aqui 2 pontos importantes do primeiro capítulo: o banquete de Assuero.
Preste atenção no que eu trago aqui hoje. Além do banquete de Assuero, também vamos falar sobre Vaste. A rainha recusa assistir ao banquete. No versículo 1 destaco, nos dias de Assuero. Assuero deste livro é comumente conhecido pelo seu nome grego, Xerxes. Foi monarca da Pérsia de 486 a 465 a.C., data importante relacionada com o livro de Ester. Primeiro, o cativeiro dos judeus por Nabucodonosor em 586 a.C., Segunda de Reis, capítulo 25. Segundo, a volta dos judeus do cativeiro em 538 a.C., permitida por Ciro. Esdra, capítulo 1. Terceiro, o reinado de Ester como rainha da Pérsia, a partir de 476 a.C. Quarto, a viagem de Esdras, com autorização da corte, de Babilônia para Jerusalém, em 458 a.C., conforme livro de Esdras, capítulo 7. Assim sendo, os eventos do livro de Ester ocorreram uns 20 anos antes de Esdras conduzir um segundo grupo de exilados a Jerusalém. Um outro ponto importante do livro é o versículo 13. Entendiam dos tempos. Às vezes, os sábios, segundo o mundo, conhecem mais os tempos do que os líderes supostamente sábios. Entre os crentes, para um estudo sobre o conhecimento do tempo, devemos olhar 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Ciência dos tempos. Conforme livro de Crônicas, 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, entendemos como consoante a sua suprema sabedoria. Deus tem um tempo determinado e um momento certo para todos os seus propósitos e para o cumprimento das suas promessas. Percebemos essa verdade no âmbito da natureza e também no seu reino, onde há tempos pré-estabelecidos e tempos de mudança, da máxima importância no contínuo propósito redentor de Deus. Primeiro, as Escrituras revelam repetidamente como o povo de Deus muitas vezes deixa de perceber o que Deus está fazendo ou está prestes a fazer. Israel, como um todo, estava cego e ignorante quando Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho como o Messias que lhes fora prometido. Do mesmo modo, e com muita frequência, a Igreja não reconhece, nem discerne quando Deus está cumprindo um determinado aspecto do seu propósito. Segundo, as Escrituras mencionam de modo especial os filhos de Isacar, porque eles, dentre as 12 tribos de Israel, compreendiam os tempos e discerniram o que Deus estava realizando quando elevou Davi ao trono como seu ungido. Necessário é discernirmos e as estações para cooperarmos com Deus numa missão determinada, a escolher ou apoiar uma visão da parte de Deus em tempos de mudança. Voltando para o comentário central do livro, iniciamos com a abertura. Tivemos o entendimento de 2 trechos importantes e complementamos o entendimento sobre a ciência dos tempos. Mas voltamos aqui para o encerramento deste primeiro dia. O livro de Ester é inspirador. Ele conta a história da mão de Deus em ação, de sua providência e cuidado por seu povo. Curiosamente, o nome de Deus não é mencionado neste livro. Noutros livros das Escrituras, a presença de Deus é inconfundível e a manifestação da sua vontade indiscutível. Em Ester, Deus trabalha em silêncio, fiel e persistentemente através de indivíduos comuns, para realizar a sua vontade e propósito. É assim que a maioria de nós estamos acostumados a ver Deus operando em nossas próprias vidas.
Talvez seja isto o que mais nos atrai na história de Ester. A obra das mãos de Deus é claramente vista em dois temas principais do livro de Ester. O primeiro é o tema do grande conflito. Os personagens e resultados da história representam o conflito cósmico universal. E é difícil não ver o outro tema principal de Ester, as reviravoltas. O livro de Ester é cheio de reviravoltas, na sorte de indivíduos e de grupos de pessoas, mais do que coincidências. Essas reviravoltas são a prova do trabalho silencioso de Deus. Em Ester 1, sabendo que nós já trabalhamos em cima do versículo 1 e do versículo 13, somos apresentados ao rei do Império Persa, Assuero. Esta é a forma grega do nome Xerxes. A primeira cena imediatamente nos mostra o seu caráter. O rei realiza uma festa de 6 meses de duração para exaltar as glórias do seu reino. Então, o rei concede a todos os moradores grandes e pequenos de sua capital, Sussã, uma festa especial de 1 semana de duração. Feitos bastante extravagantes, não é mesmo? Enquanto os homens do reino comiam e bebiam em excesso, a rainha Vashti realizava uma festa para as mulheres. No último dia da festa, o rei convocou Vashti. O rei havia guardado o melhor para o final e orgulhosamente planejava exibir diante de todos o seu precioso troféu, a sua bela esposa. Vashti não gostou nada disso e se recusou a realizar o desejo de seu marido bêbado. É fácil imaginar a cena quando o rei Assuero recebeu a notícia da recusa. Enfurecido, ele se volta para os seus conselheiros e pede a sua opinião. Os homens, agitados, disseram que as ações de Vashti deviam receber uma punição exemplar, para o bem do reino e dos casamentos por toda a Pérsia. Vashti foi destituída da posição de rainha e foi exigido, por decreto real, respeito para com os maridos em todo o império. Felizmente, nós servimos a um rei que não é orgulhoso, destemperado, fraco ou exigente como Assuero. O Deus do universo nos ama o suficiente para permitir-nos o livre arbítrio. Ele nunca exigiu o que honrássemos. No entanto, nosso Deus é o único digno de toda a honra. A reflexão e a palavra de hoje foi semeada para a sua vida. Amém. E graças a Deus.